Hoje nós vamos conversar sobre duas palavras que transformam vida e como elas andam lado a lado. Fica comigo até o fim e veja como elas podem também transformar a sua vida. Se transformou a minha, com certeza vão transformar a sua vida também. Um dia eu estava de stand-up paddle em Barra de São Miguel e esse nome Miguel é um nome emblemático na minha vida. É o nome do meu filho, né? E caso você queira que eu possa contar depois porque o nome dele é Miguel, é só colocar nos comentários aí. Coloca aí Miguel. Só escreve Miguel. E eu já vou saber que você quer que eu conte porque o nome do meu filho é Miguel. E a gente vai contar a história para você aqui. Imagine só que quando eu era mais novo, eu queria colocar o nome do meu filho Bob Marley. Você deve estar se acabando de rir aí, né? Queria que o nome do meu filho fosse Bob Marley. Isso quando eu tinha cerca de 17, 18 anos. E quando eu realmente tive a oportunidade de ter o filho, eu tô rindo até agora porque a gente pensa como a gente muda as ideias, né? E quando eu tive a oportunidade de ter o meu filho, eu coloquei agora o nome dele, Miguel. Que bom que foi Miguel e não foi Bob Marley. Nada contra o Bob, porém, eu prefiro o nome Miguel. E voltando à história do stand-up paddle, eu estava lá em Barra de São Miguel e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de remar em um stand-up. Só que a maré estava enchendo. Quem já foi em Barra de São Miguel eh, conhece o local e sabe que ali tem uma grande barreira de corais e que impede que o mar avance e fica uma piscina maravilhosa, um local muito bom para estar com a família, com os filhos. E então a maré começou a encher, e quando a maré começa a encher, fica como se fosse um corredor e a água fica correndo. Não, nada perigoso, né? Mas ela corre com uma correnteza razoável e eu estava com o stand-up remando contra a correnteza. Imagine, né? E remando contra a correnteza e remava e a prancha não saía do lugar. E então, de repente, eu comecei a olhar para o movimento da água e fiquei tonto um pouco. E eu falei, eita, agora a situação vai ficar ruim. Eu parei de remar e a maré começou a me levar no sentido contrário, porém o local é raso, é totalmente tranquilo, né? Começou a me levar no sentido contrário e eu só fiz guiar o remo de forma que ele servisse de leme e saísse, né, da correnteza e voltou lá para a areia, né? Voltou para a areia da praia. Agora imagine, você já tentou remar contra a maré? Se em uma situação simples como essa foi difícil, imagine uma situação mais complicada, né? Você ali sozinho, sem direção, cansando o braço e sem chegar a lugar nenhum. É assim que vive muita gente. Tentando ser produtivo, realizar mais, ter bons resultados, porém sem ter um propósito claro e sem ter como seguir esse propósito, sem ter uma conexão com um norteador, com alguém que te dê a direção para a sua vida e assim sem alcançar o destino desejado. Com essa introdução, eu já posso ir diretamente para as duas palavras transformadoras. Eu não vou ficar aqui falando o tempo todo para depois falar quais são as duas palavras. Eu vou falar quais são as duas palavras e depois você vai ver como é que elas podem transformar a sua vida, como é que vocês podem usar essas duas palavras no seu estilo de vida. As duas palavras são foco e fé. Tem até um jargão popular que diz força, foco e fé. Eu vou falar sobre foco e fé e não vou falar de jargão. Vou falar como o foco e a fé fizeram transformações na minha vida e como eu uso elas até hoje como estilo de vida, como base para a minha vida.
Antes de eu prosseguir, considere se inscrever no canal. Você sabia que grande parte das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não são inscritos no canal? Então, se inscreva no canal porque isso vai ajudar para que a gente divulgue a nossa mensagem para mais pessoas e para que possamos ajudar mais pessoas também. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, nos ajude, né? Porque nosso vídeo tem a intenção de te ajudar em alguma coisa e a contrapartida é que você clique no botãozinho e nos ajude também. Tem aquela coisa, né, da reciprocidade, uma mão lava a outra, então muitas vezes nós somos consumidores de coisas que nos ajudam e não somos recíprocos com quem gasta tempo, investe estudo e trabalha para poder trazer esses conteúdos para você. Posso contar com você? Então, dá uma pausa aí, vai logo lá no joinha e vamos seguir pro vídeo, né? Olha só, muitas pessoas elas pensam que uma coisa exclui a outra, que a fé exclui o foco, que o foco exclui a fé, mas nós vamos ver que eles podem estar diretamente ligados e na minha rotina funciona assim. Como o foco e a fé estão diretamente ligados e como você pode fazer isso na sua vida também. Para isso, eu vou destacar 3 pontos chaves, 3 pontos principais que você pode seguir e colocar também no seu dia a dia, na sua rotina, né? Primeiro, imagine assim, a fé, ela não exclui o planejamento. Muitas pessoas, elas acreditam, e a gente não está aqui para criticar ninguém, mas acham que as coisas vão cair do céu. É simplesmente cruzar os braços e deixar que as coisas caiam do céu. E muitas pessoas acham que fé é isso aí. Achar que Deus vai mandar tudo sem você fazer nada. Depende. Existem situações em que o homem ele não tem o que fazer e é Deus quem faz. E agora existem situações em que nós, os seres humanos, precisamos fazer alguma coisa. Veja alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, para que o milagre do Mar Vermelho acontecesse, Moisés teve que mandar o povo marchar. Deus disse para ele, diga ao povo que marchem. E imagine marchar em direção ao mar cheio de água, na verdade não era um mar, era um lago, mas era chamado ali de Mar Vermelho, né? Imagine a pessoa partir em direção a uma grande extensão de água e aquela extensão de água só abrir depois que as pessoas tocaram as águas. Muitos de nós queremos ter controle da situação, queremos ter certeza, mas a fé requer confiar em Deus. E Moisés confiou. Outros exemplos é Ananias, Misael e Azarias, que tiveram que entrar na fornalha de fogo ardente quando o rei Nabucodonosor se sentiu ofendido pela ação deles de não adorar a estátua que ele havia feito. E eles confiaram em Deus e foram independente do resultado. Confiaram e agiram independente do resultado. E Daniel, que decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Imagine você, o cara foi levado para ser escravo, foi levado cativo lá para a Babilônia e escolhido como sábio, né, ali, porque quando as pessoas eram levadas cativas para lá, eles selecionavam os nobres, os príncipes das nações que eram presas e colocavam ali para servir diretamente ao rei. Daniel foi escolhido, agora ele tinha que comer a comida que o rei oferecesse. Eram chamadas de finas iguarias do rei. Só que ali existia muita coisa que Daniel não estava acostumado a comer, porque Daniel queria honrar a Deus com seu estilo de vida, com o que ele comia, com o que ele fazia, e ele decidiu que não iria comer aquilo ali. Mesmo estando em risco de vida, Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, o que é que tinha de comum entre esses homens que eu acabei de citar aqui? Todos tinham um propósito. E esse propósito é que movia a vida deles. A fé
nos impulsiona para a ação. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, orar sim, mas levantar da cadeira também. Eu costumo falar um jargão que eu criei, eu não me lembro de ter ouvido em local nenhum, então eu considero uma frase autoral, e eu costumo dizer assim, ó, levanta e anda agora, porque ninguém vai fazer o que só você pode fazer. Então, a fé não é ficar o tempo todo pensando, desejando, sonhando, mas é colocar na mão de Deus e praticar. E ir para cima e agir. Isso inclui andar em comunhão com Deus, estudar sua palavra, submeter seus planos a Ele e agir. Agir. Portanto, planeje a sua semana com oração e entre em ação. Primeiro ponto, a fé não nega o foco. Eles podem andar juntos. Fé e foco podem sim se alinhar. A fé não exclui o planejamento ou estruturar aquilo que vai ser feito, né? Muito bem. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: o foco certo vem do propósito certo. Você sabe por que você faz o que você faz? Eu saio todo dia para trabalhar, eu saio todo dia para cumprir uma rotina, mas o que é que lhe motiva, o que é que lhe dá clareza para você fazer essas coisas? Veja só, foco não é só dizer sim para as coisas certas. É também dizer não para tudo que afasta você do seu chamado. E se você não tem clareza, se você não tem entendimento do que você faz e por que você faz, você acaba fazendo qualquer coisa, você acaba se mantendo apenas ocupado, sem um direcionamento. Imagine uma pessoa acabou de de concluir o nível médio e agora ele quer estudar direito, mas ele vive se concentrando em matérias de exata, em ciências, em biologia, porque ele acha interessante. Ele precisa saber dizer não para aquilo que não vai contribuir para o objetivo dele. Não é dizer sim, eu quero fazer direito e fazer tudo que vem para ele, mas é sim dizer direito e dizer não para as distrações, é dizer não para as matérias que não têm interesse, que não contribuem para o interesse dele. Imaginou? Pense nisso aí. Olha, quando você sabe por que você faz o que você está fazendo, você não perde tempo com distrações. Vou citar aqui um outro exemplo bíblico. Neemias, ele tinha uma obra a fazer, reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não esperou que o milagre caísse do céu, mas ele colocou tudo nas mãos de Deus, inclusive a ele mesmo, e ele partiu para a atividade. Ele partiu para ser parte do milagre. Então entra aí no contexto Sanbalate, Gesem e Tobias, que tentaram distraí-lo, tentaram tirar ele do foco, porque eles não queriam que os muros fossem reconstruídos, mas ele manteve-se firme. Veja, não adiantaria nada se ele apenas desejasse, sonhasse e não planejasse. Se ele não pusesse o planejamento em prática e se mantivesse firme no seu propósito. Você concorda? Coloca aí as suas opiniões aí nos comentários. Diz aí, eu não concordo, isso aí, essa conversa não tem nada a ver, eu sou mais pragmático, eu não tenho muito a ver com essa questão de fé. Mas coloca o que você acha aí. Se você concorda também, eu concordo, Elton, que a gente tem sim que ter fé, que a gente tem que ter esperança, confiança, mas que a gente tem que planejar também. Então, não adianta pensar que as coisas vão cair do céu. Você precisa também planejar. Terceiro, você precisa ter uma metodologia para te ajudar. E eu uso uma metodologia pessoal que eu aprendi em alguns estudos e isso me auxilia muito. E o método ele é muito simples, ele se resume a foco, ação, resultado e melhoria contínua.
Isso é um ciclo que constantemente você vai fazer. Você descobre o que precisa fazer, você age para que isso aconteça, você tem o resultado e você analisa para poder ver se o resultado foi de acordo com o que você esperava e vai fazendo o processo de melhoria contínua. E isso pode estar diretamente ligado com a minha fé. Como? Vamos ver, olha só, veja o exemplo de Neemias, né? Visão, disciplina e dependência de Deus. Mas como é que a gente pode encaixar isso no contexto espiritual? Foco. Primeiro foco, né? Ore a Deus pedindo clareza a respeito do projeto, a respeito do seu objetivo. E Deus vai lhe dar clareza. E para isso, para eu entender, para eu alinhar as coisas à clareza, eu tenho um propósito. E esse propósito eu estabeleci desde 2016. Em 2016 eu tive um problema de saúde e depois disso aí eu estabeleci esse propósito. Coloca nos comentários aí, comenta aí propósito e eu posso fazer um vídeo sobre isso aí, né? Não coloque propósito, não. Coloque aí 1 Coríntios 31:10. E eu vou entender que você quer ouvir um pouco mais, quer saber sobre essa questão de por que eu uso 1 Coríntios 31, verso 10 como um propósito de vida. E 1 Coríntios 31, verso 10 diz assim: quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Isso envolve toda a vida. Comer, beber, agir, divertir, lazer, relacionamento, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. E todo o meu foco é relacionado a isso. Todos os meus objetivos são relacionados a glorificar o nome de Deus. E eu posso sim glorificar o nome de Deus nos meus negócios, nos meus relacionamentos, quando eu educo os meus filhos, no meu lazer. Pensa nisso aí. O meu foco pode sim glorificar o nome de Deus. E foco é clareza, foco é investir energia naquilo que você quer realizar. Segundo ponto, a ação, né? Ação. Foco, ação, resultado e melhoria contínua. E como alinhar isso com a Bíblia? Tem um verso, eu resumi 2 versos aqui, que dizem, juntando os dois, dizem assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o como se fosse para o próprio Deus e com todas as tuas forças. Um verso está ali em Colossenses e o outro está em Eclesiastes. Eu não me lembro aos certos capítulos e versículos, mas você pode fazer, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus e faça com as tuas forças. E Eclesiastes diz assim: porque para o além, para onde tu vais, ele está se referindo à morte aí, lá você não vai fazer nada, não vai ter nada para fazer, porque você vai estar esquecido, no esquecimento, sem ação. Isso aí a gente pode falar em uma outra ocasião também, mas faça tudo agora. Tem algumas técnicas de produtividade e tem uma técnica muito simples que eu gosto de usar no dia a dia. Se o que você vai fazer vai durar entre 2 e 5 minutos, faça logo, não fica acumulando, não fica deixando para depois, não fica protelando, não fica procrastinando, porque isso vai virar uma bola de neve. E depois de virar bola de neve, você vai ter que fazer isso urgentemente para que não traga prejuízo para você. Imagina, você passa a vida toda dizendo: eu preciso fazer atividade física, eu preciso emagrecer, eu preciso diminuir o açúcar, e todo dia tem uma coisa para poder lhe atrapalhar. Tem uma festa da família, tem um encontro com os amigos, tem um filme para assistir que pode ser regado a pizza e a refrigerante, e você vai protelando. Quando você imagina, você tem 10, 20 quilos acima do peso, glicose alta, diabetes, até esqueci agora o nome do outro, que fala que é sobre a quantidade de gordura no sangue, né? Então, você está desenvolvendo um monte de doenças, para ser bem claro, que vai ter que ser tratado com urgência e rápido. Então, o melhor é você fazer agora o que precisa ser feito, para que lá na frente você não tenha que fazer rápido e urgente, porque isso pode trazer prejuízo para você. E
depois da ação tem o resultado. O resultado está diretamente ligado à minha ação do dia a dia. E quem semeia pouco, pouco ceifará. O resultado é proporcional à semeadura, é proporcional àquilo que eu faço no dia a dia. A própria Bíblia diz que quem pouco semeia, pouco ceifará. Não tem aquele lance de você querer colher uma colheita vasta, uma colheita farta, se você semeia pouco. Quem estuda pouco, tem pouco conhecimento, lá na frente vai passar dificuldade por isso. Quem não faz atividade física, lá na frente vai passar dificuldade por isso. Quem não poupa, lá na frente vai ter dificuldade financeira e assim por diante. Então, o resultado é proporcional à minha semeadura. E esse resultado vem por conta do foco e por conta da ação. Ele não vai cair do céu. O que vai cair do céu pode ser algo que você não goste, pode ser algo que não está no seu interesse, que não está no seu planejamento. E, enfim, por fim, vem a melhoria contínua. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Faça o que tem que fazer, alinhado com seus objetivos e aos princípios bíblicos. Então, foco e fé andarão juntas. O que é a melhoria contínua? É você analisar cada dia se o que você está fazendo está lhe direcionando para o resultado que você precisa. Mas para poder ter melhoria contínua, você precisa saber lá do foco. Eu quero pesar 75 quilos e eu peso 85. O que eu estou fazendo no meu dia a dia tem ajudado a diminuir o peso? Tem ajudado a melhorar a minha condição cardiorrespiratória? Tem ajudado a melhorar a minha condição física? Foco é isso. E a melhoria contínua vai ver vai analisar se o que eu estou fazendo tem contribuído para alcançar o meu foco e o que eu planejei. Então, é possível, sim, é possível você viver uma vida de foco alinhada à sua fé, uma vida de planejamento alinhada à sua fé, uma vida produtiva alinhada à sua fé. Se você quer ser produtivo de verdade, começa pelo coração, começa pelo desejo, começa pelo motivo para a sua ação. Agora, assim, você quer eu não estou aqui para aconselhar ninguém, mas se você pedisse para mim um conselho, eu diria: coloque o seu foco em honrar a Deus, vivendo uma vida de fé, uma vida de entrega para Ele, uma vida de serviço, e o resultado virá. Com certeza, o resultado virá alinhado com o seu propósito e com o seu estilo de vida, em consequência à semeadura, em consequência àquilo que você fez. E você vai ser uma pessoa que vai viver em paz. Por que vai viver em paz? Porque o seu propósito está alinhado, e a paz vem em saber que você está agindo conforme a vontade de Deus. E viver conforme a vontade de Deus é viver seguro. Agora eu quero ouvir você, entre aspas, né? Porque eu vou ler os seus comentários. Como é que você tem alinhado sua vida produtiva, sua produtividade com a sua fé? Comenta aqui embaixo, porque a sua experiência pode inspirar muita gente, pode me ajudar a rever os meus conceitos e a me alinhar também para que eu possa ser mais produtivo e até ser uma pessoa com mais fé também. Agora, e se esse vídeo, se esse vídeo fez sentido, se esse vídeo tocou você, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal e veja vários outros vídeos que nós estamos postando aqui, que falam sobre propósito de vida, produtividade, fé, vida após os 50. Pois é. Vida após os 50, existe vida após os 50 e vida com qualidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.